A região metropolitana do Vale do Paraíba registrou nos primeiros 7 meses desse ano, de janeiro a julho, os menores números aí de latrocínios e também de roubos de veículos de toda a série histórica, que começou lá em 2001. Além disso, outros indicadores criminais seguem em tendência de queda da nossa região. Notícia boa, a gente está falando da redução dos crimes violentos. Para repercutir esses dados, falamos ao vivo com o repórter Matheus Agostinho, que hoje subiu a serra, está aqui no comando da Polícia Militar em São José dos Campos. Matheus, que geralmente fica lá no litoral norte. Matheus, boa tarde para você. Traz esses números ao vivo para quem está acompanhando a telinha da Band. Então é uma notícia positiva, redução nos crimes violentos. Boa tarde. Exatamente, Douglas. Boa tarde para você, para todos que nos acompanham aqui no Brasil Urgente Vale. Números em queda aqui na violência da região do Vale do Paraíba, que mostram o trabalho das forças de segurança para combater todos estes crimes. Tivemos queda na redução dos latrocínios e também do roubo de veículo. Também esses dois números em quedas desde o começo da série histórica, lá em 2001. E para falar um pouco sobre esses números, a produção separou uma arte especial com todos estes dados, inclusive esses dados que foram divulgados pela Secretaria de Segurança Pública, a SSP, que mostram que os latrocínios, que é o roubo seguido de morte, de janeiro a julho de 2001, que foi o início da série histórica, como eu disse, tiveram 21 registros durante esses meses. Em 2002, 20 registros, em 2003, 23 registros, em 2004, 24 registros. Depois de 2005 até 2011, esses números apresentaram uma queda. Em 2012, aumentou novamente para 24 registros e depois de 2013 até 2024 os números com uma tendência de queda até chegar no ano de 2025 e que em todos esses meses foram registrados apenas 2 casos de latrocínio. Outro dado também que está em queda é a respeito do roubo de veículos em toda a série histórica. Em 2025 tivemos apenas 250 casos em comparação ao pico da série histórica que foi em 2014, quando chegamos a 1.696 casos de roubo de veículos registrados aqui na nossa região. E para falar um pouco sobre o balanço destes números, sobre o trabalho policial realizado aqui na nossa região, a gente recebe o Coronel Kauzuki. Coronel, uma ótima tarde para o senhor. Números positivos aqui para a nossa região, que a população agora se sente um pouco mais segura. Exatamente, né? Primeiramente, uma boa tarde a todos os espectadores do Brasil Urgente Vale. Deixo também um abraço aí para o Douglas. Trago também um abraço do Coronel Alves, comandante do policiamento do interior 1 aqui, que é responsável pela região metropolitana do Vale do Paraíba e Litoral Norte. Sim, no consolidado de janeiro a julho desse ano, nós tivemos reduções expressivas, né, dos dados. Então nós tivemos, como foi bem mencionado no início da matéria, uma redução da ordem de 80% nos casos de latrocínio, uma redução de cerca de 11% nos casos de homicídio, uma redução da ordem de 26% no caso de roubos, uma redução da ordem de 20% no caso de roubo de veículo. Então são dados bem expressivos que traduzem aí todo o trabalho que a Polícia Militar vem desenvolvendo, um trabalho forte em todos os municípios aqui da região metropolitana, um trabalho também integrado com outras forças de segurança. E esse combate forte ao crime vem trazendo esses resultados mostrados e trazendo também uma percepção de segurança aí por parte de toda a população aqui da região metropolitana do Vale do Paraíba e Litoral Norte. Perfeito. Um outro dado também que teve queda foi em roubos em geral também e o homicídio em geral. Como que a polícia trabalha então para diminuir cada vez mais estes números? Bom, são várias estratégias, né, que são adotadas. Então nós trabalhamos com inteligência policial, nós trabalhamos com a operacionalização desses dados de inteligência para termos ações pontuais e trabalhamos também com o tempo correto dessa operacionalização. Somado a isso, nós temos todas as operações que são desencadeadas, principalmente as operações adegas, operações impacto, inclusive nós tivemos uma de grande porte realizada ontem aqui no município de São José dos Campos, mas essas operações são desencadeadas nos 39 municípios aqui da região metropolitana do Vale do Paraíba e Litoral Norte. Esse trabalho tem gerado esse resultado, esse trabalho mostra que a população pode contar com a Polícia Militar. A Polícia Militar é o escudo da sociedade paulista, uma instituição quase que bicentenária, uma instituição técnica, treinada
e que está aqui fazendo frente ao crime. Perfeito. Coronel, vou até pedir licença aqui para o senhor entrar aqui do seu lado na câmera. A gente também percebe que a população pode contar cada vez mais com os policiais na rua, sempre tem diversas viaturas realizando patrulhamento aqui na região, então todo este trabalho aqui é realmente realizado para manter a população em segurança, não é mesmo? Exatamente, e a população pode contribuir com o trabalho da Polícia Militar, das Forças de Segurança, de algumas maneiras. Uma das maneiras é ela fazendo uso do 190, assim que ela presenciar alguma ação criminosa em andamento, né? Hoje nós vemos que às vezes as pessoas sacam de um celular para poder ganhar alguns likes, mas acabam não ligando para a Polícia Militar através de 190. Quanto antes a Polícia Militar for acionada de um crime em andamento, mais rápido ela vai conseguir ter esse tempo de resposta, mais rápido ela vai chegar no local, ou mais rápido ela vai conseguir prender os criminosos com as características que foram passadas pelas pessoas. Uma outra maneira que a população pode fazer para estar ajudando a Polícia Militar é através do 181, o Disque Denúncia, onde é garantido totalmente um anonimato. Esses casos são para crimes continuados. Então, por exemplo, a pessoa tem uma notícia de um tráfico de drogas que ocorre em algum local, ou uma violência continuada que possa estar acontecendo, ela faz uso do 181, que vai ser distribuído ou para a Polícia Militar ou para a Polícia Civil. Fora isso, outro ponto importante é a participação da população nos CONSEGs, nos Conselhos Comunitários de Segurança, porque às vezes pode estar ocorrendo uma subnotificação de algum tipo de crime e com base nesses dados a polícia consegue fazer uma atuação mais pontual, corrobora o falado anteriormente, que a Polícia Militar trabalha com parte de inteligência policial. Então, a população ela pode estar participando, sim, no sistema de segurança pública, para que a Polícia Militar e os outros órgãos possam fazer frente à criminalidade e os criminosos serem presos e sofram aí as penalidades previstas no nosso sistema jurídico brasileiro. Perfeito. Coronel, muito obrigado pela disponibilidade de falar com a gente aqui no Brasil Urgente Vale. Então é isso, Douglas. Mostra que a polícia está na rua para combater todos estes crimes. Os dados estão aí mostrando essa diminuição. Então mostra que realmente o trabalho está sendo feito e a criminalidade está cada vez menor aqui na região do Vale do Paraíba. É com você aí no estúdio. Obrigado pelas informações, repórter Matheus Agostinho, que está com o Coronel Kauzuki, que faz um brilhante trabalho aqui no comando do 1º Batalhão de Polícia Militar em São José dos Campos, hoje representando toda a Polícia Militar da nossa região. Um abraço para o Coronel e também para o Matheus Agostinho, que daqui a pouco está voltando com mais informações. Mas quando a gente fala de redução de latrocínios e roubos de carro, isso é muito importante porque são crimes violentos, são crimes em que muitas das vezes esses criminosos agem com ameaça. No caso de roubo de veículo, é o crime chamado 157, em que o ladrão, através de uma arma de fogo ou uma arma branca, toma o veículo de um cidadão de bem. Então a gente tem essa redução impressionante na nossa região. Por exemplo, de janeiro a julho de 2014, como o Matheus falou na reportagem, foram quase 1.700 carros roubados aqui na região metropolitana do Vale. Agora esse número já caiu para 250. A gente está vendo o gráfico que fala dos latrocínios, que é o roubo seguido de morte, e esse crime também é importante a gente falar de diminuição, porque é um crime em que muitas das vezes a vítima não tem nenhuma relação com o tráfico de drogas, não tem nenhuma relação com organizações criminosas, é uma vítima que está chegando do trabalho muitas vezes, é uma vítima que está e lutou tanto para conseguir um bem, chega um criminoso, rouba ela e mata ela. Então é um crime, um dos mais bárbaros que a gente tem no Código Penal brasileiro, que é o latrocínio, o roubo seguido de morte. Olha, é claro que cada vida importa. Essas duas pessoas que morreram esse ano são importantes, mas essa diminuição criminal é uma vitória da Polícia Militar, da Polícia Civil, das guardas civis municipais. Em 2012, olha só, foram 24 latrocínios, mesmo número de 2004. Então a gente teve, de janeiro a julho, 24 pessoas que perderam a vida em assaltos na nossa região. Esse número já diminuiu para 2, foram 2 pessoas que infelizmente perderam a vida. E a Polícia Militar, as polícias civil, militar, guardas civis municipais estão aí com esses indicadores criminais cada vez melhores na nossa região. Infelizmente a gente tem
um número que mostra que percentualmente a região metropolitana do Vale do Paraíba representa o maior número de mortes por assassinatos e latrocínios das regiões aqui do interior do estado de São Paulo. Isso, é claro, devido a vários fatores, não só o trabalho policial, mas principalmente os fatores sociais. Nossa região tem uma tríplice fronteira, Minas Gerais, Rio de Janeiro e São Paulo, tem as rodovias que cortam a nossa região, então obviamente, uma região que é visada pelo crime organizado e, por conta disso, muitos assassinatos acabam acontecendo aqui. Mas a Polícia Militar, a Polícia Civil estão dando resultado, estão aí os números que a gente acabou de citar para você. Parabéns a todas as corporações e as forças de segurança que continuam nesse trabalho árduo, que é combater o crime organizado. Muitas vezes é um trabalho de enxugar o gelo, porque muitas vezes o policial prende um criminoso que cometeu um furto, ele vai para a delegacia e acaba solto, porque muitas vezes a lei é branda nesses casos, e daí o criminoso evolui de um furto para um roubo, e daí durante o roubo ele encontra uma vítima que estava na casa, vai lá e mata a vítima. Esse que é o latrocínio. E daí um criminoso que poderia ter sido preso, já poderia estar cumprindo pena, é liberado para a rua e comete um crime mais violento. Daí fica aquele trabalho de enxugar gelo, mas está de parabéns à Polícia Militar, à Polícia Civil, dados que a gente vai continuar repercutindo aqui no Brasil Urgente Vale, porque a gente está falando de 39 cidades, Vale do Paraíba, Serra da Mantiqueira e também o Litoral Norte. Mas é claro que algumas cidades estão chamando a atenção, nós estamos falando aqui desde o começo do ano, por exemplo, que a cidade de Lorena, Cruzeiro, região ali do Vale Histórico, tem chamado a atenção devido às execuções, crimes muitas vezes ligados ao tráfico de drogas. Essas execuções têm crescido nessa região e a Polícia Militar, a Polícia Civil estão tendo muito trabalho por lá, a gente vai seguir acompanhando.